Olha só, 6h19, hora de Brasília. Olha, produtores, né, de tilápia sofrem com os efeitos aí do tarifaço. A gente viu aí o Silmar Miller falando em relação à carne bovina, mas também o pescado, né, o pescado brasileiro, né? Então a tilápia sofrendo os efeitos do tarifaço, também da importação da tilápia do Vietnã. E agora mais um desafio pela frente, viu? O Ministério do Meio Ambiente classificou o peixe de cativeiro, né, que não é nativo do Brasil, como espécie exótica invasora. É uma proposta ainda, né? E quem conversa com a gente agora sobre essa proposta, né, o que ela pode representar então para a cadeia da piscicultura, é Francisco Medeiros, que é presidente da Peixe BR, Associação Brasileira da Piscicultura. Boa noite, bem-vindo, Francisco. Boa noite, eu agradeço muito a oportunidade. Um momento muito importante para a piscicultura brasileira. Afinal de contas, né? 2025 está aquele ano que é para esquecer. Pois é, muita coisa que eu citei aí, né? Tarifaço americano, tem essa importação, não é, do Vietnã, que a gente já conversou com vocês aí em relação sobre esse assunto. E agora a tilápia, não é nativa do Brasil, de origem, né, da África, mas muitos anos é um peixe cultivado em larga escala. E como é que a associação ela vê essa proposta e os efeitos, então, da inclusão da tilápia na lista de espécies exóticas invasoras? Bom, isso nos pegou com bastante surpresa, haja vista que o agronegócio brasileiro ele é praticamente 100% de espécies exóticas. Isso é fato. Inclusive nós que estamos aqui, com raras exceções, somos também exóticos, na sua maioria descendente de povos de outro país. Nos pegou de surpresa porque no dia 3, em uma reunião que nós tivemos no CONAP, no Ministério da Pesca, a doutora Rita, que é secretária de Biodiversidade da Secretaria de Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente, nos informou que a tilápia, peixes nativos fora da bacia hidrográfica, ou seja, um tambaqui que está no Goiás, e os híbridos, né, a tambatinga hoje, inclusive, é um peixe que já se produz mais do que o tambaqui no Brasil, e seriam considerados como espécies exóticas invasoras. Mas o que significa isso para a pessoa que está nos escutando aí? Só para você ter ideia, esses peixes entrariam no mesmo patamar do javali. E aí a doutora Rita, que é secretária de Biodiversidade do Ministério, apresentou o seu PowerPoint e lá no slide número 8, primeira ação, caso seja aprovado agora, dia 8 de novembro, a inclusão dessas espécies, a primeira ação é erradicação. É isso mesmo que vocês estão me escutando. A doutora Rita apresentou que, se aprovado na reunião do CONABIL no dia 8 de novembro, faremos a erradicação de toda a tilápia que tem no Brasil, de todas as espécies nativas fora da bacia e de todos os híbridos do Brasil, incluindo também a questão do camarão. Eu estou aqui fazendo a defesa dos nossos peixes, mas esse absurdo chega a tanto que as braquiárias e os eucaliptos estão nessa lista. Ou seja, se aprovado, tem que extinguir, tem que erradicar. Agora, a grande dificuldade, as pessoas às vezes falam, não, Francisco, não se preocupe, vai ter só uma regulamentação. Tá, mas aí acabamos de ter um avanço bastante significativo no Congresso com relação à lei do licenciamento, e aí todos nós saímos do licenciamento habitual e vamos para o IBAMA. Ou seja, nós seremos igual, o mesmo licenciamento da BR-319 do Amazonas vai ser o licenciamento de uma piscicultura. Ou seja, praticamente ninguém vai conseguir. E aí tem outros aspectos extremamente importantes. A maioria dos países, aqui a gente fala da questão de exportação, a maioria dos países não importam aquelas espécies de origem animal e vegetal que estão numa lista oficial de espécies exóticas invasoras. Simples assim. Então, um outro fator extremamente preocupante, isso o mais preocupante de tudo isso é que não precisa de decreto nem lei, é normativa interna dentro do próprio Ministério do Meio Ambiente. Ou seja, uma das primeiras ações que eles são obrigados a fazer, senão estão prevaricando, é exatamente a suspensão da reprodução. E aí nós temos o cadastro, o governo tem um cadastro de todas as unidades que produzem alevinos de tambaqui, de tilápia, de tambatinga e de camarão, vão lá e fecha.
e aí acaba literalmente a atividade. Então, assim, o pior de tudo é que criou-se um grupo de estudo dentro do Ministério de Meio Ambiente em 2009 e agora, dia 3/10, não deram até hoje para fazer a defesa. Então, assim, é muito estranho, é preocupante, não dá nem tempo de sofrer, de tão preocupante. Hoje o setor, a cadeia produtiva da piscicultura tem investido na cadeia mais de 100 bilhões, muitos deles em financiamento a médio e longo prazo. O que essas pessoas vão fazer? O que esses 260 mil propriedades rurais que criam peixe vão fazer? Então, assim, é de uma irresponsabilidade e outras coisas. Todos os trabalhos científicos que subsidiaram o Ministério do Meio Ambiente são trabalhos científicos que necessitam de comprovação. E não teve nenhum trabalho científico que avaliasse as questões sociais e as questões econômicas disso. Então, assim, é tão absurdo que às vezes eu fico pensando se eu estou, não tem aquele filme, se eu estou na Matrix, né? Ou se isso é verdade, porque ninguém de sã consciência proporia uma atitude dessa através de um ato normativo interno. Ou seja, o Congresso não vai discutir, ninguém vai discutir, 3 servidores lá vão assinar e publicar no Diário Oficial e está valendo. Então, Francisco, é uma situação que você colocou aí preocupante, né? A associação vê como preocupante, colocando em risco aí essas 260 mil propriedades, né, que trabalham, que tem essa produção aí da tilápia, não somente a tilápia que estaria incluída nessa lista, você falou aí no camarão, no tambaqui também. Agora, quando você fala que o Ministério coloca, né, o meio ambiente coloca essa erradicação, seria essa suspensão, já foi falado isso, seria essa suspensão da produção ou entraria com esse regulamento, porque o Ministério do Meio Ambiente ele coloca essa necessidade de medidas que equilibrem a conservação ambiental, né? Porque a tilápia não ser essa espécie exótica que pode causar esse desequilíbrio ecológico, né? Competindo com as espécies nativas. Seria isso, suspender essa produção ou que vai ter essa proposta analisada ainda, viria uma regulamentação? Não, já está definida, erradicação. Agora, a gente não discute essa questão de espécie exótica. Aqui, está no fundo aqui, bovinos exóticos, suínos exóticos, aves exóticos, soja exótico, milho exótico. Toda a atividade agropecuária, com exceção da mandioca no Brasil, é exótico. Então, isso é uma discussão que não justifica, no ano de 2025, nós estávamos tratando disso. Você entendeu? Isso é uma coisa que aconteceu há 200 anos atrás. Quem trouxe tilápia para o Brasil foi o governo federal. Quem povoou os rios e lagos de hidrelétrica no Brasil com tilápia foi o governo federal, não fomos nós. Então, se alguém precisa ser responsabilizado, é o governo federal, ele que se resolva lá, e não nós. Seria o mesmo que agora, olha, o zebu, o Nelore, que é uma espécie exótica, você entendeu? Vai ser erradicado do Brasil. Por quê? Pelo meio ambiente, tudo bem. Essa proposta do Ministério de Meio Ambiente, ela nos leva para o ano 1500. São mais de 200 espécies, é um documento de quase 40 páginas. Né? Alguns realmente precisa de ter bastante preocupação, mas sem nenhum tipo de critério. Agora, o que nos preocupa é a correria do processo, porque desejam apresentar isso como troféu na COP30 agora, em novembro. Francisco, você falou em relação ao embasamento técnico, né? Tem pesquisadores brasileiros que publicaram um estudo, né, numa revista científica, Aquática e Ecológica, né, que aponta a preocupação com esse potencial da tilápia se espalhar pelos ecossistemas marinhos e poderia, então, se adaptar à água salobra. Né? 19 registros foram obtidos segundo essa pesquisa. Eu te pergunto, a estrutura de criação pode ter falhas, né? Podem escapar? Quais os cuidados que o piscicultor tem ao produzir tilápias hoje em tanques rede?
Olha, desculpa te interromper, mas é tão absurda a pesquisa, você entendeu? E sem critério técnico, esse pesquisador pegou na internet. Ô, gente, vocês já viram um boi entrando no rio? No entanto, isso não significa invasão. É que é tipo assim: nós temos um movimento ambientalista extremamente forte no Brasil, isso não é desconhecido, aqui no canal a gente discute isso todo dia. Tá? São pessoas que vivem exatamente de criar essas dificuldades. Os trabalhos que eles publicam são extremamente frágeis do ponto de vista científico, extremamente frágeis. Só que o Ministério do Meio Ambiente só escutou, só selecionou os trabalhos que lhe interessavam. A gente pode abrir essa discussão aqui. O que não pode é ser no formato que está. Um exemplo, você pega, estamos falando aqui do plantio de soja. Eu moro no Mato Grosso, estou nesse momento aqui no Mato Grosso. Para você plantar uma soja, a primeira coisa que você tem que fazer é esterilizar o solo. Você tira toda a vegetação, esteriliza o solo e recompõe o solo para aquela característica. Você entendeu? Então, assim, vamos começar a discutir, a gente não está fugindo da discussão. O que nós não podemos é discussões pobres, ideológicas, contra a atividade do agro no Brasil, contra a nossa atividade, destruir toda uma cadeia produtiva de um dia para o outro. Eu estou fazendo a defesa aqui do peixe, mas lembrem-se que nessa proposta está pedindo a erradicação do eucalipto no Brasil. Vamos entrevistar o pessoal do eucalipto. O que vocês acham? Vamos destruir a indústria de madeira, a indústria de energia e a indústria de celulose? É isso mesmo que o Ministério está pretendendo? Está na lista o eucalipto. Braquiária. Qual bovinocultura no Brasil que não usa braquiária? Está lá na proposta, erradicação da braquiária. Vocês acham que isto merece ser discutido? De tão absurdo que é essa ideia? Francisco, tem uma nota do Ministério da Pesca, né, em conjunto com pescadores, que diz que em conjunto com pescadores e membros, né, do CONAP está conduzindo então a revisão das fichas de avaliação das espécies invasoras com base então em informações técnicas atualizadas, segundo o Ministério. Após a conclusão, então, o material vai ser encaminhado para a Conabio, né, para essa análise e considerações a essa iniciativa que reforça o compromisso do Ministério, né, da Pesca com o manejo responsável dos recursos aquáticos e também com o desenvolvimento sustentável da atividade pesqueira e aquícola. Você falou em prazo para essa defesa. Vocês já conseguiram fazer essa defesa? Porque você citou aí a data 8 de novembro, né, que volta para essa análise final, é isso? O prazo que eles nos deram é dia 20 e hoje, às 16 horas, nós protocolamos todas as nossas defesas. Nós nem vamos esperar o dia 20. E outra coisa, só lembrando, piscicultura e aquicultura não é atividade pesqueira, tá? Atividade pesqueira é atividade de pesca. Nós somos produtores, nós somos, vamos dizer assim, fazendeiros que criamos peixe. Nós não somos da atividade pesqueira. E isso se confunde muito e acaba, em determinados momentos, atrapalhando a nossa própria defesa. Em relação à nota essa do Ministério da Pesca, né, falando do manejo responsável dos recursos aquáticos e desenvolvimento sustentável da atividade pesqueira e aquícola, né, que a nota que eles encaminharam aqui para a gente, né, Francisco? Isso, aí atividade pesqueira são questões da pesca que aí eu não sei. Eu estou aqui fazendo a defesa da piscicultura, Tá certo. que não é uma atividade pesqueira. Certo. Francisco, a gente segue, né, acompanhando, né, essa questão, né, esse desafio todo aí para o setor, que você falou que é muito preocupante. A gente, aqui do nosso jornal, a gente segue acompanhando, né, e ouvindo todos os setores que você colocou e muitos aqui para a gente também buscar aí uma análise. Muito obrigada, Francisco Medeiros, que é presidente da Peixe BR. Obrigada pela gentileza dessa conversa hoje aqui com a gente, viu, Francisco? E até uma próxima. Com melhores notícias. Com certeza. Tchau, tchau. Até lá. Bom fim de semana para você, viu, Francisco? Tchau, tchau.